Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a gravação, tá? Vou gravar a aula para depois disponibilizar para vocês, para que vocês possam tirar suas dúvidas aí de maneira assíncrona, tá? Então a gente está com atividade, né? Uma avaliação para fazer, resolver, que é justamente falando sobre essa questão aqui, tá? Um estudo de tainhas no estuário do rio Mamanguape, em um determinado ano, coletou 80 peixes e anotou o peso deles, né? Então tá aqui o peso desses 80, né, peixes, tá? Então tá aqui, tá todo bagunçado, né? Tipo, não está em ordem, não está em rol. Na verdade, ela tá em rol assim, né, ó. Eu acho que ela já tá em rol aqui, tá? Nessa forma aqui. Tudo bem. Construa uma distribuição de frequência, né, com 6 classes, 2 casas decimais para frequência simples, relativa e percentual, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso daqui, né, ou deixar essas informações em rol, tá? E eu vou colocar numa coluna aqui, ó. Eu vou selecionar tudo isso daqui, dar um Ctrl C, vou colar aqui, tá? Vou colar por cima disso daqui mesmo, enfim. Dar um Ctrl V aqui. Passou por cima das minhas anotações. Deixa eu afastar isso aqui só para cá, só para não ter que escrever de novo essas coisas aqui, tá? Rapidinho. Não muda nada isso daqui, não. Vou afastar para cá. Bom, então tá aqui as anotações, tá? Os 80 pesos, os 80 peixes, o peso desses 80 peixes. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Ctrl C, e vou tentar colocar isso aqui numa única coluna, tá? Então, eu vou pegar essas 4 linhas aqui, ó, Ctrl X, arrastar para cá para baixo, para colocar numa única coluna, tá? Pegar essas outras duas e trazer para cá para baixo também, ó, só arrastando, ou Ctrl X, enfim, tem várias formas de se fazer isso daí. E essa última coluna aqui, ó, vou trazer para cá para baixo também, Ctrl X, e vou colocar ela aqui. Aí eu vou selecionar tudo agora, tá? Selecionei tudo. E aí você vai vir em classificar, né? Aqui, ó, classificar, aí do menor para o maior. Pronto. Então já está em ordem aqui, tá? Crescente. Aqui ele já estava em ordem também, tá? Ó, 390, 700 e pouco. Eu acho que tá, né? Eu não conferi direitinho não, mas eu acho que tá nessa ordem aqui. Beleza. Tá sim, professor. Bom, então a gente tem que calcular algumas coisas, né? Isso, Renata. A gente tem que calcular a amplitude total, né? O número de classes já foi dado, são 6 classes, né? E outra coisa que a gente tem que calcular é o H, que é a amplitude de cada classe, tá? Então essas coisas aqui a gente tem que calcular, ok? Então vamos só lembrar, tá? A amplitude da total, ela vai ser igual, ó, você coloca aqui igual, ao maior valor, que é esse daqui de baixo, o último, ó, o último, menos o primeiro. O último... Você está fazendo uma fórmula para calcular o a que amplitude. Aí tem que colocar, então, AT igual, N igual... Esse AT aqui foi só para eu saber que é a amplitude total, tá? Isso aqui não importa. Eu poderia colocar aqui só a amplitude. É qualquer coisa para identificar que é a amplitude, tá? Ó, aqui classes. Amplitude da classe. Qualquer coisa. Aqui não é uma fórmula isso, tá? Isso é a minha descrição do dado que vai ter aqui. Agora, aqui sim é uma fórmula, tá? Ó, a fórmula que eu vou adicionar aqui, né? Nessa amplitude aqui, a amplitude vai ser igual a quem? Aí eu vou colocar o igual. No Excel, tudo que é fórmula, você tem que colocar o igual na frente. Certo. Igual, aí você vai colocar, ó, selecionar o último valor. Eu poderia fazer por aqui também, ó. Aqui no já está em rol, né? Nessa situação você identificou, então vai ser o último valor, ó, que é esse daqui. Então vai ser igual a esse valor. Aí coloca o sinal de menos o menor valor, que é esse daqui, ó. Cliquei nele, tá? Ó, o último valor que ele... Porque é onde está a linha, ali. Não entendi.
Coloca K13 porque é onde o número está, né? Isso, esse número está na coluna K, linha 13. Certo. Coluna K, linha 13. Esse outro número está na coluna D, linha 4. Certo. Mas é mais fácil você clicar em cima do número do que você escrever, né, o K13, tá? Então, a amplitude vai ser igual, né? A fórmula, o igual é uma fórmula. Ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair o último menos o primeiro, o menor. O maior menos o menor. E dá um Enter. Só Enter. E ele já calcula automaticamente. O que você faria se você não tivesse o Excel? Bom, você vai colocar nessa calculadora. 2.680 e 25 menos 390 e 97. Quando você colocar nessa calculadora, vai dar 2.289,28, tá? Bacana. Mas aqui está feito em fórmula, você não precisa fazer esses cálculos. O Excel, ele calcula tudo para você, tá? Número de classes. Classes já foi dado no exercício, ó. Consta uma distribuição com 6 classes. Então é 6. Então você vai digitar 6. 6 e Enter, tá? E como é a fórmula da amplitude da classe, Renata? A fórmula da amplitude da classe, ela vai ser dada pela amplitude total, que é esse valor aqui, ó, dividido pelo número de classes. Esse dividido por esse. Como eu estou no Excel, eu vou colocar em fórmula, porque eu não quero calcular. Não estou com a calculadora na mão, eu vou colocar uma fórmula, ó. Igual, tá? O valor da amplitude dividido, que é o barra, ó, o número de classes. Só clico nas células e dou Enter. Tá? Cliquei na célula, ó, a amplitude da classe é a amplitude total, que é essa célula que ele ainda distingue em cores, né? Ó. É a célula azul dividida pela célula vermelha, que é a amplitude total dividido pelo número de classes. E dou Enter. Pronto. Dei Enter, aí 381,547, tá? Aí uma coisa que a gente tem que se ligar aqui, ó, porque está pedindo 2 casas decimais, e aqui tem 3 casas decimais, né? Para diminuir a casa decimal, você vem nesse carinha aqui, ó. Aqui não tem esses zeros para a direita e um zero para a esquerda. Então aqui é para aumentar ou diminuir casas decimal. Esse primeiro aumenta o número de casas decimal, esse aqui eu vou diminuir o número de casas decimais. Então tá aí, 381,55. Tá certo? Beleza, então, vocês que já fizeram o exercício, vocês peguem aí o exercício de vocês e vocês podem comparar, né, para ver se vocês acertaram essas informações aí, tá? Esse negocinho aqui é a minha tabela. Eu só já tinha feito aqui nos exercícios anteriores, né, que a gente já resolveu 3 exercícios desses, né? Eu só peguei essa mesma coisa aqui e vou repassar aqui, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. E vou, só para não escrever de novo, tá? Preguiça, só para não escrever de novo. Tá aqui, já tá feito essa organização da tabela, tá? A gente quer fazer a tabela aqui, ó. Primeiro são as classes, né? Eu vou... Aqui a organização, cada um faz do jeito que quiser, tá? Se quiser fazer só o claro, enfim, o número que você quiser, tá? Então, aqui são 6 classes, ó, 6 classes. Então, por isso que eu deixei 6 linhas, ó. 1 linha, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Se fosse 5, você diminuía aqui, deixava só 5 linhas, enfim, tá? Você faz pelo número de linhas que for, tá? Então, ó, as classes, ó, eu vou até colocar aqui, ó, barra, esse traço aqui, tá? Porque isso aqui é o que vai distinguir? A primeira classe vai do valor mínimo até o valor mínimo mais a amplitude de cada classe, tá? Olha, presta atenção. Como é que a gente calcula os intervalos da classe, né? Ou seja, a classe ela vai de onde a onde, o valor mínimo e o máximo de cada classe, tá? Então você sempre começa assim, ó, igual. A primeira classe ela vai ser sempre o menor valor da distribuição, tá? Essa distribuição, o menor valor é esse daqui, 390. Então, ó, o limite inferior da primeira classe vai ser o menor valor. O menor valor é esse daqui, ó. Então, eu só vou clicar, eu não preciso escrever nada, só clico e dou Enter.
Então, a primeira classe, o menor valor é 390,97. Tá? E vai até quanto? Vai até esse valor, que é 390,97, mais a amplitude de cada classe. Ou seja, cada classe ela tem uma abertura. E que abertura é essa? É justamente a amplitude da classe. Então, essa classe tem o limite inferior, 390,97, e vai até quanto? Igual, né? Sempre vai ser dado da seguinte forma: o limite anterior, né, o limite inferior da classe, no caso, mais a amplitude de cada classe. Então, o limite superior da classe vai ser a soma dessa célula azul, que é o limite inferior da classe, mais a amplitude da classe. E aí eu vou dar um Enter, ó. Enter. Pá. Já calculou. Se você colocar nessa calculadora, 390,97 mais 381,55 vai dar 772,52. Certo? A segunda classe é essa daqui, ó. Essa segunda classe, o limite inferior dela é justamente o limite superior da classe anterior. Ou seja, esse valor daqui vem sempre passar para cá. Então, essa célula aqui, que é o limite inferior da classe, vai ser sempre igual a esse valor daqui, ó. O superior da classe anterior. Essa célula vai ser igual a essa azul aqui, tá? E aí eu vou dar Enter, ó. Igual, porque sempre quando eu quero copiar células, eu coloco igual. Igual ao valor da célula H20, que é essa célula azul. E dou Enter. Preciso ficar fazendo essa fórmula sempre? Não. Eu não estou repetindo um padrão, então eu vou selecionar essa célula, ó, e boto aqui nesse quadradozinho aqui, ó, eu deixo ficar esse xzinho aí, preto, tá, ó. E aí eu vou arrastar aqui para baixo, ó, nessas 6 células. Então ela sempre vai copiar o valor dessa célula anterior. Aqui era 772,50, ficou 772,50. Aqui não tem nada. Por isso que aqui veio o 0. Aqui não tem nada. Por isso que se aqui fosse 10, ó, aí ele já copia 10 para cá direto, tá? Bom, enfim. É dessa forma, tá? Ó, se aqui for 30, para cá já vem 30, tá? Porque tá tudo em fórmula, tá tudo associado célula a célula. Tá certo, Renata? Tá dando para entender? Entendi, mas pelas videoaulas no YouTube, eu não ia fazer nunca. Porque eu tava entendendo outras coisas. Eu tava achando que essas seis colunas tinha que dividir todos aqueles números. As 6 linhas. Tinha que pegar, assim, pegar todos aqueles números e dividir em 6 grupos, tá entendendo? Ah. E depois eu não sabia mais o que eu ia fazer com isso. Eu tava totalmente perdida, eu tava tentando achar, esperando baixar, sei lá o que, para me explicar. Que eu disse, aí essas 6 colunas, eu faço o quê? Eu vou pegar, tentando inventar. Eu acho que era isso, porque... Mas eu tô dizendo, ó, Renato, preste atenção. Eu sei que você estava presente aqui na aula, né? Você sempre aparecia por aqui, estava sem microfone, enfim, eu falava com você e sabia que você estava. Mas em todas as minhas aulas, né, que a gente falou sobre isso, eu falei dessa forma, tá? Então, você poderia pegar, né, assistir às aulas síncronas anteriores da gente, que estão todas lá no Google Classroom, que eu coloquei lá para você, dizendo, ó, a aula do dia tal, do dia tal. E nessas aulas tinham como fazer isso daí, tá? Tem tudo lá. Do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês, eu fiz nas aulas síncronas, tá? Quem assistiu aí? Oi, Karine? Por enquanto, essa primeira minha tá batendo com a minha. O que eu, nas suas aulas, eu cheguei a ver, assistir, as que eu não vi no ao vivo, e eu senti falta da última questão, a explicação. Eu não sei se vai dar tempo de eu explicar as últimas hoje. A última questão com a última. Eu vi que na última aula que eu assisti do senhor, o senhor só mostrou a fórmula, rapidamente. Eu não encontrei essa explicação para fazer no Excel, sabe?
De quê? De coeficiente de variação, de achar o desvio padrão, não sei o quê? Pelo que eu vi, deixa eu ver aqui. Acho que a gente fez, viu? Tem lá. Não sei se você talvez A questão da variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Que até assim, a questão do desvio padrão e coeficiente é mais fácil, mas tem que colocar a questão da variância. E eu não consegui encontrar nas suas aulas o passo a passo assim no Excel, sabe? Eu acho que foi alguma, não sei, não encontrei. Tá. Eu acho que foi a última aula de 24, que eu também tive muito cuidado, porque eu também não achei. Aí o senhor postou, acho que foi segunda. Eu assisti, eu procurei todas. Tem um material que ele enviou 2 vídeos, eu vi. Um dia, acho que é dia 4, dia 18, alguma coisa assim, tem um outro vídeo. Mas o vídeo ele mostrou só a fórmula. Variância mas eu acho que a aula do dia 24, eu acho que tá lá mesmo. Realmente eu coloquei só segunda, viu, Gabriela? Foi, por isso que eu não fiz a última questão, porque eu senti dificuldade. E eu acho que eu lembro por aula, assim, que na semana que veio essa aula, eu não assisti ela, de verdade, eu estava escutando, mas eu estava fazendo outra atividade na aula. Aí eu até disse, eu acho que deve estar naquela aula essa última questão. Aí o senhor postou só na segunda. Aí eu já tinha entregado no domingo, por isso que eu vou voltando. É porque eu pensei que eu tinha postado para vocês, e aí depois, quando eu fui ver, eu não tinha postado, aí postei segunda mesmo. Mas tá lá, dia 24, tá? Carinho. Então é isso, né? Então deve ser, porque eu vi até o do dia 18. Deve ser isso. Foi na última aula, antes no dia que eu passei essa atividade para vocês, tá lá. Mas vamos prosseguir aqui, tá? Aí aqui, ó, diga-me. Essa amplitude da classe, no meu ficou 381,54. No caso, arredondou por causa do último número, né? 54 aqui? Foi. Mas a tua amplitude da classe deu quanto? 381,54. Aqui 54? Foi. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ó, porque é o seguinte... O último número, né? É um 7. Aí você deveria ter que arredondar para 5, entendeu? Por isso que... Eu tive dificuldade em questão disso também, que eu não sabia se precisava arredondar por causa do último número ou se poderia permanecer do jeito que estava. Ele não pede 2 classes, então você tem que olhar a terceira classe. A terceira classe é um 7. Aí você tem que arredondar o número de cima, entendeu? Ok. Aí deve ser por causa disso, daí a confusão. Tá? Ok. Depois daí, professor, aí continua ou tá pronto? Pronto, aí aqui, ó, tá, já posso continuar, porque aqui eu quero sempre fazer com essa célula vermelha aqui, ó. Então eu vou colocar aqui um cifrão, amarrar esse D aqui entre cifrão, tá, ó. Entre o dinheiro, tá? Eu dou Enter. Aí agora eu só arrastar aqui também, ó. Arrasto aqui para baixo. Pronto, então já fechou todas as classes, né? Os intervalos das classes. Tá fechadinho aí já. Peraí, faz de novo aí, que eu não entendi não. Tá, ó. Se você arrastar isso daqui, vai dar problema. Porque eu vou explicar o problema porque tá dando. Aliás, nem deu, ó, porque eu já amarrei aqui. Deixa eu tirar esse cifrão daqui, que é sem o cifrão que dá problema. Ó, eu vou arrastar agora sem o cifrão. Aí ele tá dando problema. Por que ele dá problema? Porque quando você arrasta, ele sempre pega a célula de baixo, ó. Tá vendo que ele tá pegando essa célula vermelha? E, na verdade, ele deveria pegar essa célula aqui de cima, ó, que é a amplitude da classe. Então, quando ele pegou essa célula aqui, que tá vazia. Ele pega essa célula de baixo, que tá vazia. Eu quero que pegue sempre essa célula aqui, que é a célula D20. Isso aqui tá dando errado, né? Então, eu vou apagar tudo. Para pegar sempre essa célula vermelha, que é a D20, eu vou colocar um cifrão entre o D. Eu pego esse D aqui, ó, e coloco um cifrão nele. Entre cifrão. Aí, beleza, ele tá amarrando. Quando você pegar aqui agora e botar o xizinho aqui, ó, e arrastar para baixo, ele vai pegar sempre a célula que você amarrou, ó. Esse D ali que você amarrou, D20. Bota o cifrão entre o D, aí já entra, né? Isso, aí dá Enter. Bota o cifrão, amarra o D entre cifrão e dá Enter. Beleza. Beleza? Aí abaixou, ó, aí realmente deu aqui até o número 2.680 e 25, que é o último, ó.
2.680,25. Beleza, então tá perfeito. Nossas classes estão todas definidas, tá? Agora aqui vai para a contagem, tá? A contagem você pode fazer de duas formas. Uma é contando mesmo, tá? Mas aí vai ser ruim porque a gente não tá... como é que se diz? A nossa intenção ela é usar o máximo de fórmula possível para a gente diminuir nosso trabalho, tá? Então, você vai colocar uma fórmula, né, ó, que é o ponto igual a conte C. Conte C, tá aqui, ó, conte C. Essa fórmula aqui. Como é que você vai colocar ela? Conte igual a conte.C, tá? Você vai, primeira coisa, você tem que colocar o intervalo que você quer que conte. Eu quero que conte esse intervalo, ó. Eu vou selecionar essas células todas, ó. E aí, clico no mouse e arrasto, tá? Para baixo, até o último valor que eu quero que conte. Eu quero que conte entre essas 80 observações, você pode colocar aqui, ou você poderia selecionar esse daqui de cima também, ó, sem problema, também ia dar o mesmo coisa, tá? Ó, poderia fazer a seleção aqui, ó. Selecionar esses 80 aqui, ó, arrastando eles, e selecionei os 80 aqui, tá? Eu quero que selecione dentro desse intervalo, tá? Ponto e vírgula, né? E o critério. O critério, tá? Eu quero selecionar, eu quero que... deixa eu só dar uma olhada aqui na forma que eu... Que fique... opa. Cancelar aqui. A condição, né? A condição é que esse valor seja menor ou igual, tá? Então, vamos lá. Eu quero que isso daqui seja... Eita, cadê isso? Poxa, estragou a fórmula aqui. Vamos lá, de novo. Igual a conte-se, tá? E o critério? Primeiro é o intervalo é esses valores aqui todos. Eu quero que conte dentro desses valores aqui, qual o critério? Aí boto entre chaves, tá? Entre aspas, ponto e vírgula, entre aspas. E o critério? Eu quero que conte todos os números maiores, maior ou igual ao valor menor aqui, ó, que é 390,97, tá? Eu quero que conte todos os valores e fecho aspas. Se eu fechar o parêntese e dar Enter, vai me dar quantos valores? E maiores ou igual a 390. Vai ter que dar os 80, tá? Ó, 80, porque tem 80 valores que são maiores ou igual a 397,97. Mas eu quero que contar só até os 772,52. Então, eu vou ter que tirar esses outros valores, tá? Eu vou tirar os que são maiores ou iguais a 772,52, tá? Então, ó, vou até selecionar a mesma fórmula aqui, ó, sem o igual, dou um Ctrl C, e aqui eu vou colocar, ó, menos, mesma coisa, ó, mesmo intervalo, mas sendo que eu quero tirar os números que são maiores ou igual a 772,52 e dou um Enter. Ó, ele está contando todos os números daquele intervalo que são maiores do que 390,72 e está se retirando os números que são maiores do que ou igual a 772,52. Aí vai dar justamente o que a gente quer. Só tem 2 aí, tá? 2. Ok? E aí, ó, eu vou só Ctrl+C, Ctrl+V. Dou um Ctrl+C aqui. Arrastar não dá certo, tá? Arrastar aqui não daria certo, tá? Opa. Aí eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse valor aqui, neste caso, ele vai ter que ser... Aí vou sempre colocar o limite, ó, é sempre o limite inferior e o superior de cada classe. Aqui, ó, o limite inferior da classe, 772,52. E o limite superior da classe, 1154,06. Enter. Ctrl V aqui, ó. E aí aqui essa classe eu vou ajustar. O limite inferior dessa classe, da terceira classe,
1.154,06 e o limite superior da classe 1.535,61. Enter. Outra classe 1.500, o inferior 1.535,61 e o limite superior 1.917,16. Enter. A próxima classe. Limite inferior, 1.917,16 e o limite superior, 2.298,70. Enter. E essa classe? Eu quero dar aquele valor, todos que sejam, eu preciso colocar só aqui, ó, 700, aliás, 2.298,70. E essa segunda parte aqui eu não preciso mais tirar, tá? Porque vai pegar todos. E aí, contou todos os valores, tá? Beleza? Deu certo aí no de vocês, igual? Essas informações são muito importantes. Professor, Oi? quem não tem computador, como que faz isso aí no celular, professor? Renata? Não é tão simples como assim, não, professor, no celular, viu? Olha, Não, calma aí. Presta meu atenção. Deus. Espera aí, um minuto. Eu tô pasme. Semestre passado eu não tinha computador. Eu não me dá. Meu Deus, eu tô pasme, sinceramente. O Eu meu tô imaginando semestre passado sem o computador para fazer essa atividade. O meu deu esses resultados, mas eu não fiz na planilha, eu fiz à mão mesmo. Posso falar? Eu fiz Vou até me compadecer, se eu não pode falar ainda não, só um minuto. Vou até me compadecer agora dos colegas, quem não tiver computador, fazer em dupla. Quem não tiver, alguém que não tenha computador, por favor, fale comigo, porque eu fiquei pasma. Mas dá para fazer sem a planilha. Eu não fiz com planilha, não. E essa questão aí da planilha, mas Uma questão? Diz aí, Gabriele. Me diga aí o que essa questão da planilha ela é. é uma questão à parte. É uma questão extra. É extra. Então, você tem 100 pontos se você fizer sem a planilha. Você vai fazer a planilha se você tiver um computador, se você tiver quiser fazer no celular, e você vai fazer se você quiser. Entendeu? Se você tiver esse recurso. Eu não estou penalizando quem não tem o recurso. Todo mundo tem direito a tirar seu 10. Você não vai deixar de tirar 10 porque você não tem um computador. Tá certo, Renata? Tá certo, tá bem. É porque vocês têm que entender as coisas. Eu falei, ó, vale 100 pontos você fazer atividade no papel, na mão, no lápis, 100 pontos. Quem que tem um computador, quem quiser fazer a planilha que eu ensinei, faça, me envie a planilha para eu analisar a planilha. Se tiver certo, você vai concorrer a mais 30 pontos. Pronto. Se você fez sua atividade no papel, tá toda certa, vou tirar 100. Pronto, não acabou, não precisa fazer planilha. Ô, professor, para fazer a mão, o senhor pode usar a calculadora, tipo, desenhar assim a tabelinha, fazer como é que é? É a mão, tudo, como é que é? Não, pode fazer calculadora. Na mão que eu estou dizendo assim, que é escrito. Não, né? Eu tô em dó, mulher. Mesmo a mão mesmo, né? Não tem como fazer isso aí sem na calculadora, não, tá, gente? Tem que fazer na calculadora mesmo, isso aí. Tá certo, tá certo. Na mão que eu tô dizendo é com a sua letra, tá? Tá bom. O que tu falou, Gabriela, que não deu para escutar? Em calculadora, ela endódia. É. Olha, Pedro tá dizendo que conseguiu fazer tudo pelo celular. Até agora ele conseguiu fazer tudo pelo celular. Enfim, é questão de habilidade aí, né? Se você tiver uma habilidade pelo celular, é o que eu tô dizendo, as fórmulas elas são intuitivas, e o celular, o Excel que tem no celular, ele também tem a mesma situação do que eu estou usando aqui.
Porém, aqui pelo computador é mais prático, lógico, porque você vai digitando. No celular, você tem que selecionar célula por célula, enfim, é um pouco mais complicado, mas dá para fazer, tá? E como o tempo foi muito longo, também daria para você ter Mas feito. assim, também tem a questão de habilidade com Excel. Quem tem, facilita muito. Como eu não tenho, por isso que eu... Justamente, por isso que foi uma questão à parte, tá certo, Renata? Ninguém vai ser penalizado por não saber Excel. Então, Não, eu disse assim, eu disse que o semestre passado eu fazia tudo pelo celular. Aí, pelo Excel eu não consegui agora não. Tô dizendo, período passado eu consegui fazer tudo pelo celular. Esse período agora não vai dar, né? Ah, o período passado, eu não estou entendendo o período Não, passado. período Tu tá falando das passado, tuas as disciplinas? atividades, todas as disciplinas eu conseguia responder tudo pelo celular. Editar o Word, essas coisas no celular. Aí, para dar os comandos aí, agora eu não consigo fazer pelo celular, entendeu? Não, mas é o que eu estou dizendo, não é uma questão que você tem que fazer, tá? Você não tem, Entendi agora, entendi. você não tem que fazer a planilha, é só algo extra, ok? Bom, aí aqui você quer só para verificar se aqui tem realmente 80, tá? Igual a soma, você coloca aqui, ó, somar, abre o parênteses e somar todos esses termos aqui, ó. Fecho o parênteses e dou Enter. Realmente tem 80, tá? Esse termo aqui, o FI relativo, ele é dado de que forma? Ele vai ser sempre igual, né? Você pegar a frequência simples e dividir pelo total de observações, tá? Então vai ser igual a esse valor dividido por 80, tá? Nesse caso, como você quer em porcentagem, você tem que multiplicar por 100, vezes 100, tá? Então vai ser sempre a frequência dividido pelo total 80 vezes a frequência, que é 100, e dá Enter. 2,5%, tá? 2 dividido por 80, se você quiser colocar na calculadora, dá 2,5%, tá? Bom, aqui você pode arrastar para baixo aqui também, tá? Só vai ter um problema, porque você vai ter que amarrar essa célula aqui de baixo, que vai ser sempre 80. Então, entre cifrão o I, tá? E dá Enter, e aí agora você arrasta aqui tudo para baixo, ó. Pega esse xizinho e essa cruzinha e arrasta aqui para baixo. Então já fez todas essas porcentagens. E aqui a mesma coisa, se você quiser pegar esse 80 e arrastar para cá, ele também vai somar esses anteriores, tá? Ó, pega o X, ó, e arrastei para o lado. Ele está somando todos esses aqui anteriores e realmente dá 100%. Certo? Esses aqui todos a gente já fez, né? A frequência acumulada vai ser igual à frequência simples, ou primeira classe, né? Beleza. E na segunda classe vai ser igual à frequência anterior acumulada mais, né, mais a frequência da classe. E dá Enter. E aí é só pegar esse agora e arrastar para baixo, ó. Arrastei aqui, ó. Somou todos os valores e realmente a última classe deu 80, que era para dar 80. Mesma situação você faz para a frequência acumulada, ó. Você pode até arrastar aqui para o lado, ó. Arrastou esse para o lado. Não dá certo não. Porque aqui tá errado, tá. Então aqui vai ficar igual a esse valor aqui, ó, né? E dá Enter, porque deu 3. Ah, porque só tem uma casa decimal, só tinha uma casa decimal. Tá? E aqui, ó, esse daqui vai ser igual ao anterior mais, né, a frequência dessa classe aqui, 15. Enter. Aqui tá tudo desconfigurado aqui. Espera aí, deixa eu botar uma casa decimal. Pronto. E aqui você pode arrastar para baixo, ó. Segura aqui, né? Eu tenho que fixar esse... Não tenho que fixar, não. É só arrastar para baixo mesmo. Que arrastou, ó. E realmente deu 100%, tá? E aí, ó, fazer o resto. Ok? Como eu disse, é uma opção. Com isso daqui, ó, o mais importante numa distribuição de frequência é o quê? É essa coluna aqui. Essa coluna que é a frequência. A frequência de cada uma dessas você tem que bater.
aqui já está a resposta. Então, você bateu isso daqui, bateu as classes, para fazer o resto, né, é só jogar a fórmula, utilizar a fórmula. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ou ainda está em dúvida mais alguma coisa? Ou seja, enfim, vocês têm esses tempos aí até domingo para tentar fazer isso daí, o resto, né? Na mão, tá? Não precisa ser aqui no Excel. Você faz na mão, dividindo, multiplicando, somando, enfim, usando a calculadora. Ok? Ok. Qualquer coisa eu chamo. Eu peço ajuda ao senhor. Deu para clarear aí, Renato, ou não? Deu sim. Deu sim, professor. Bom, eu vou parar a gravação, tá? O resto fica por conta de vocês, tá?